pessoal! Eu sou Bruna Schultz, professora de língua portuguesa. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse projeto do Governo do Estado. E a nossa aula de hoje vai ser um espetáculo. Isso mesmo que vocês ouviram. Nós vamos viajar pela magia do teatro. Nós vamos aprender o que acontece por detrás das cortinas. Vamos saber como que os autores fazem para escrever peças tão maravilhosas. Além dos artistas, dos figurinos. Vem comigo, vem para essa aula, vem viajar comigo. Observem esses slides que estão passando para vocês. Olha bem essas imagens. O que vocês estão vendo? Qual é o espaço que esses artistas estão ocupando? Vocês conseguem perceber alguma coisa na iluminação? O que será que essas histórias estão contando, hein? Esse é o gênero chamado dramático ou teatral. Ele explica todas as características do teatro, de como escrever uma peça teatral, de como orientar os artistas nas peças teatrais. Olha só o slide. Antes da gente aprender qual é o nosso gênero teatral, vale lembrar para vocês o que é gênero textual. Porque a língua portuguesa ela é repleta de gêneros textuais. Nós temos o gênero narrativo, nós temos as fábulas, os contos, as crônicas. Nós temos vários textos e cada texto tem uma característica particular. E hoje nós vamos nos atentar à característica particular justamente do texto teatral. E desde quando existe o texto teatral? Não é de agora não, pessoal. Observe lá nos slides. O texto teatral, ele tem uma origem muito antiga. Ele aconteceu lá na Grécia, antes mesmo de Cristo. Lá, as pessoas praticavam a arte do teatro, fazendo encenação com o objetivo de despertar emoções na plateia, com o objetivo de cultuar alguns deuses. E essa arte foi evoluindo com o passar do tempo e chegou até aqui na época de hoje. Isso não é maravilhoso? E cada vez mais a tecnologia vem auxiliando nessa arte. Texto dramático, texto teatral. Dramático? Só tem suspense? Gente triste? Não, nada disso. O texto teatral ou dramático, ele é assim chamado porque tem um significado essa palavra. Olha lá no slide comigo, galera. O vocábulo que dá o nome a esse gênero, né, que é o vocábulo drama, ele tem significado lá do grego, porque começou lá atrás na Grécia. Lembram que eu falei com vocês? Pois é, e ele significa ação. Isso quer dizer que é um texto que demonstra uma ação, um movimento, alguém fazendo alguma coisa, alguém encenando algo. Daí a origem da nossa palavra, a origem do nosso gênero. Vou explicar para vocês através desse exemplo aí, que vocês estão vendo na telinha. Nós temos aqui um trechinho da peça de William Shakespeare, Romeu e Julieta, que também é uma peça bem antiga e um autor muito famoso de peças teatrais. Olhem as particularidades desse texto. Nós temos as falas dos personagens, nós temos as orientações do diretor e do autor que escreveu a peça. Nós temos como que o personagem precisa se gesticular dentro de cena. Então, é muita coisa, né? Às vezes a gente vai no teatro e acha que é só sentar lá e ver aqueles artistas maravilhosos encenando e a gente nem sabe o que acontece por detrás. Mas é muito trabalho. E hoje vocês vão aprender parte desse trabalho. E quem sabe vocês não vão ser os futuros atores dessas peças de teatro ou autores. Então, vamos para a característica do gênero? O nosso texto, gente, teatral, ele tem duas características principais, que é o texto principal e o texto secundário. Bem, volta aqui para mim. Eu vou falar para vocês agora um pouquinho do texto principal. O que seria esse texto principal? Seria o texto que os artistas vão lá na frente, no palco, e falam para nós. Seria o que nós ficamos assistindo lá na plateia. E esse texto principal, ele é dividido em 3 categorias. Ele pode ser um monólogo, que é isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Conversando sozinha. Não, vocês estão aí me assistindo.
Então, o monólogo tem essa característica, é um diálogo único da própria pessoa. Agora eu posso ter também uma outra característica, que é o diálogo. O diálogo eu já preciso de mais de uma pessoa participando. Eu preciso de 2 ou mais participantes dentro do texto teatral, dentro da cena. E eu tenho também uma outra característica, que é a partes. O que seria isso? Seriam aqueles comentários que os personagens fazem com o público, colocando o público para participar junto com a narração da peça. Tranquilo? Fácil até aqui, né? Já estão com gostinho de escrever uma peça de teatro? Já vão pensando então, vai ser um monólogo ou vão ter mais outros participantes? Acabaram? Não, nós temos a característica do texto secundário. Esse é bem característico para o nosso autor, o nosso escritor da peça. É ele que se atenta a esse gênero. Por quê? Porque ele, quando vai escrever a peça, ele vai listar quais personagens vão participar do meu teatro. Cada personagem vai fazer que tipo de papel. E o autor também ele precisa se preocupar com o nome dos personagens. Afinal, tantos nomes são marcantes quando nós assistimos às peças teatrais. E mais, o autor ele também precisa se preocupar com as informações para os artistas em cena. Muita coisa, muito trabalho. Tá vendo que não é tão simples assim escrever uma peça teatral? Mas eu tenho certeza que depois dessa aula vocês vão ficar com um gostinho para escrever uma peça teatral. E tem mais característica do texto secundário, tá? O autor precisa pensar como que vai ser o cenário. Será que o meu cenário vai ser uma floresta? Não, minha peça teatral vai se passar dentro de um ônibus. Não, vai ser dentro de um barco, no alto mar. Isso tudo o autor precisa se preocupar para dar essa magia do teatro que a gente tanto espera. Já acabou o texto secundário? Ainda não. O autor também precisa indicar como que os personagens vão se comportar no cenário. Se ele precisa correr, se ele precisa pular, se ele precisa chegar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, falar mais alto. Isso tudo está dentro do texto. E quando os artistas recebem esse texto em mãos, eles leem e mais ou menos já sabem como que eles se comportarão em cena. É claro que as dicas do diretor são sempre bem-vindas, mas o autor, ao imaginar o seu texto, ele já coloca tudo no papel para ficar mais fácil para todo mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Olhem aí na tela. Nesse texto aí é mais um pedacinho de Shakespeare. Que nós temos a tão famosa peça de Romeu e Julieta. Olhem só o primeiro parágrafo. Nesse primeiro parágrafo está orientando aonde que está passando a cena, certo? E aí depois tem uma orientação entre parênteses que é a entrada do Romeu em cena. Isso daí o Romeu leu e ele sabia exatamente quando ele tinha que entrar. E o que ele tinha que fazer ao conversar com a Julieta. Tudo isso é uma orientação do texto secundário. Quando nós estamos lá na plateia assistindo a peça de teatro, nós não temos acesso a isso. São só os artistas que têm acesso a isso, o autor e o diretor. Bem, ainda dentro das características do texto dramático, nós temos que estudar cada pedacinho da peça para que tudo realmente dê certo. Então, existem várias particularidades. O autor, ele precisa se preocupar com os personagens. Quem vai ser o meu protagonista? Quem não quer ser o protagonista de uma peça de teatro? E quem vai ser o vilão, o antagonista? O autor também tem que se preocupar quem vão ser os personagens secundários, que também são muito importantes dentro de uma peça de teatro, porque dão vivacidade à cena. E tem os figurantes. Os figurantes também trazem todo o movimento à cena. O autor precisa se preocupar também com o espaço. Como eu já disse para vocês, será que vai ser uma floresta, um barco? Será que vai ser em um prédio, numa cidade? Qual vai ser a iluminação desse espaço? Tudo isso é uma preocupação que o nosso autor precisa ter ao escrever uma peça de teatro. Gente, o tempo é muito importante também.
E quando eu falo de tempo, não é o tempo que nós vamos ficar assistindo a peça de teatro, não. Ai, a minha peça demorou 1 hora, minha peça demorou 40 minutos. Não, o tempo não é isso. Você pode estar sentado lá na plateia, 40 minutos assistindo uma peça, mas essa peça pode ter durado dias, pode ter durado anos, meses. O tempo, então, é muito importante e o autor precisa transmitir essa passagem de tempo através do espetáculo. E, por fim, a gente precisa se preocupar com a ação do texto. Quais são os problemas que vão acontecer com essa peça de teatro? Quais são os conflitos que vão acontecer? Ah, e a cena do beijo? Tem que acontecer, né? Ou não? Depende. A cena do riso, tudo isso é uma preocupação, é uma ação dos personagens representando. E essa, eu particularmente acho que é muito importante, porque é ela que vai trazer toda a magia ao teatro. Ufa! Não acabou ainda. Nós temos, dentro da ação, duas possibilidades, uma ação interna e uma ação externa. Vamos agora aprender como é a estrutura interna da ação. Lembrando que a estrutura interna, nós estamos falando do texto escrito pelo autor, a preocupação que ele tem que ter com a peça teatral. Bem, ele tem que ter exposição, como é que os personagens vão se apresentar no palco, dentro da história. Ele também tem que pensar em um conflito. Por quê? Porque toda história tem que ter um conflito, toda história tem que ter um problema, porque senão fica muito monótono. Mesmo que seja um problema bem pequenininho. É muito bacana que aconteça alguma coisa para prender a atenção de quem está assistindo essa história. E, por último, ele tem que pensar também no desenlace. Olha, o que seria isso, desenlace? Como que a história vai terminar? Por quê? A gente fica louco para que chegue logo no final e a gente veja o que vai acontecer com cada personagem, com cada participante dessa história. Então, o final, eu acho que é o mais esperado por todos. Bem, vamos lá para o nosso slide agora, para a gente aprender mais um pouquinho da característica da estrutura interna. Lembra que eu já falei para vocês que o autor, ele tem que ter toda uma preocupação, inclusive com a movimentação dos personagens dentro do palco. E todas essas características ele coloca dentro do seu texto. Geralmente, essas características, essas indicações de como que o personagem vai se comportar em cena, vêm entre parênteses, em itálico, em negrito, para chamar a atenção mesmo dos artistas de como eles precisam se comportar. E diferenciar essa rúbrica do texto, da fala que os personagens terão. Isso é uma dica maravilhosa. É claro que muitos artistas já experientes acrescentam outras coisas dentro dessa cena, mas o autor, ele sempre vai dar as dicas dele. Afinal, quem imaginou a história foi o autor. Olha o exemplo aí na tela para vocês verem. Eu coloquei aí para vocês um pedacinho de um teatro muito famoso, que é o Alto da Compadecida, que virou até filme aqui no Brasil, né? E aí nós temos o personagem João Grilo, tendo toda uma conversa. Bem, se vocês observarem direitinho dentro do parênteses, vocês vão perceber que o escritor, ele dá algumas dicas do personagem, para ele chegar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, chegar para frente. Todas essas dicas são as rúbricas, são as indicações de cena que os artistas têm para se comportar da melhor forma. Volta aqui para mim para a gente continuar. Bem, agora a gente vai aprender a estrutura externa da ação. O que seria essa estrutura externa? É isso mesmo, é o externo, é o que a gente vai assistir lá no teatro, sentadinho, comendo aquela pipoca. E essa estrutura externa, ela é dividida em atos e em cenas. E qual é a diferença de ato e cena? As cenas, gente, é a mudança dos personagens dentro do palco. Então, quando eles entram, eles saem, isso nós temos as cenas. Os atos são apenas a mudança desses personagens, da história desse personagem, a mudança do enredo da história. Fácil? Já dá para pensar, né? Como que você vai fazer? Vocês vão ter muitas cenas ao escreverem a peça de teatro de vocês?
Vão ter muitos atos? Isso está ficando muito bom. Prestem atenção em todas as características, porque nós não podemos deixar nada faltando. Mas os textos teatrais, eles têm algumas características, alguns tipos de textos teatrais, né? Textos dramáticos. Eu posso ter a tragédia. Você gosta de tragédia? Bem, eu não gosto muito de tragédia, não. Mas ela era muito usada, principalmente lá naquela época dos gregos, né? No início, quando o teatro foi inventado. Então, a tragédia, ela era muito utilizada e as pessoas adoravam. Mas temos que respeitar a diversidade, né? Voltando lá na nossa tela, nós temos também a comédia. É isso aí. Quem não gosta de uma boa risada? E nesses momentos de pandemia tão difíceis que nós estamos vivendo, tão tensos, confinados dentro da nossa casa, ai, uma comédia é tudo de bom. E uma comédia no teatro é ainda melhor. E existe toda uma particularidade para escrever uma comédia. Afinal, o nosso autor ele precisa ter um senso de humor bem apurado. E os artistas também. É muito legal quando vocês forem escolher os artistas para fazerem esse teatro. Tem artista que não gosta muito de comédia, ele é mais trágico. E tem artista que ama fazer comédia e o humor está dentro dele. Então você, como escritor, tem que pensar em tudo isso. Mas nós temos a junção desses dois gêneros, que é a tragicomédia. Gente, o que é isso? É isso mesmo. É quando a gente junta a tragédia com a comédia. Afinal, em alguns momentos, dá até vontade de dar uma risada. Seria aquele chamado humor negro, né? Aquele humor que nós fazemos de algumas coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia. Talvez até para deixar um pouco mais leve esses momentos. E além disso, nós temos também a farsa. Essa é muito antiga, tá? Essa daí também acompanha lá desde a época dos gregos. A farsa, gente, na verdade, é uma crítica. É uma peça de teatro que é feita com o intuito de criticar alguma coisa. E a gente pode fazer diversas críticas, né? Nós podemos criticar a política, nós podemos criticar o nosso sistema de saúde, nós podemos criticar a violência contra os animais. Isso tudo dentro da peça. Isso tudo também com o intuito de despertar no nosso público, no nosso telespectador, o que está acontecendo na sociedade, que muitas vezes a pessoa não compreende. E, por fim, nós temos os autos. O que seriam esses autos? Esse também é bem antigo e já é utilizado desde a Idade Média. Eles são peças teatrais bem curtinhas, que geralmente acontece em um único ato. Então não fica mudando muitas cenas e os personagens não se locomovem tanto. E aí, galera, vocês gostaram desse mundo mágico do teatro? Ficaram com vontade de assistir uma peça de teatro? Ou montar um teatro? Aqui em Vitória, nós temos várias opções. Querem conhecer algumas? Vamos lá nos slides. Eu trouxe 3 exemplos de teatros maravilhosos aqui do estado, que é o Teatro Carlos Gomes, o Teatro Glória e o Teatro Universitário, que fica lá na universidade. São teatros maravilhosos que já trouxeram espetáculos e artistas super famosos. Quem sabe, depois que passar essa pandemia, você não dá um pulinho lá para assistir a peça. Vale a pena. Lá na nossa tela agora, eu vou deixar uma outra sugestão para vocês, que é a leitura de livros com gênero teatro. Tem vários, tem uma infinidade desses livros. Eu trouxe 3 para vocês, que são muito legais para fazer. Volta aqui comigo. Então, depois de ler um livro, assistir uma peça de teatro, que tal agora vocês escreverem uma peça de teatro? Isso mesmo, vocês agora são os escritores da peça teatral. Vamos lá, chama a família, seja o autor dessa peça, chama a família que está em casa, isolada, façam-nos serem os personagens da história de vocês e quem sabe, gravem essa peça de teatro e manda pra gente. Olha, foi a aula da professora Bruna que me incentivou. Eu vou ficar muito feliz em poder assistir a peça criada por vocês.
Esse é o desafio, essa é a atividade da semana. Por fim, eu vou deixar para vocês uma mensagem de Charles Chaplin, que é muito bonita. E ele fala o seguinte: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que as cortinas se fechem e a peça termina sem aplausos. Então, aproveite esse momento, mesmo que ruim que nós estamos em casa, mas não deixe de viver a vida, de aproveitar, de ler, de estudar e de assistir às aulas aqui. E eu me despeço assim de vocês. Um grande abraço, um grande beijo, até a próxima aula. E eu espero muito que vocês tenham aprendido comigo. Eu estou louca para ver a peça que vocês vão escrever. Tchau, gente!